Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que curtam nosso canal no YouTube, assim como também as nossas páginas no Facebook e no Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês encontrarão todas as informações das atividades online da casa. Dados nossos recados iniciais, vamos agora fazer a página inicial, seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem número 11, Conforto. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Comenta Emmanuel. Frequentemente, as organizações religiosas e, mormente, as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos reveladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Vamos orar? Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade da reencarnação, obrigado por teus ensinamentos, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Pedimos vossa bênção para todos que estão aqui nesse momento conectados, como também, Pai, para todos os nossos irmãos de humanidade. Que sua luz se faça presente em cada um de nós e envolva o nosso companheiro Tito, que conduzirá o estudo da tarde de hoje. Sob seu amparo e proteção, vamos iniciar nossa tarefa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Para conduzir o estudo da tarde de hoje, vamos chamar o nosso companheiro Tito Versiani, da UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói. Seja muito bem-vindo, Tito. Queridos amigos dos servos de Maria e todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar e que possamos escutar atentamente as lições do Evangelho que vamos transmitir hoje para todos aqueles que estão nos ouvindo. Inicialmente, vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo, que é uma das parábolas mais importantes para mim, né, do Evangelho de Jesus, que fala muito do perdão das ofensas.
Então, na parábola do credor incompassivo, está em Mateus 18, de 23 a 35, o Evangelho nos traz: por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a ajustar contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha, para que fosse pago. Então, prosternando-se, jogando-se aos pés do seu senhor, o servo o reverenciava, dizendo: sê longânime para comigo, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. O Senhor, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o estrangulava, dizendo: paga o que me deves. Prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: sê longânime para comigo, sê generoso para comigo, e te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o à prisão até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, convocando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia de teu conservo, como eu tive misericórdia de ti? E, irando-se o seu senhor, o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um a seu irmão. Então eu trouxe aqui uma história, aquelas histórias do Oriente, que se denomina Aprenda a Escrever na Areia, que tem muito a ver com essa página do Evangelho. Dois grandes mercadores árabes, Amir e Farid, eram muito amigos e sempre iam juntos em suas viagens de negócios com as suas respectivas caravanas. Numa dessas viagens, junto a um rio caudaloso, Farid resolveu banhar-se, pois fazia muito calor. Distraindo-se, porém, foi arrastado pela correnteza. Amir, vendo seu grande amigo em risco de vida, atirou-se às águas e, com inaudito esforço, conseguiu salvá-lo. Após esse episódio, Farid chamou um de seus servos e mandou que ele gravasse numa rocha ali existente a seguinte frase: aqui, com risco de sua própria vida, Amir salvou seu irmão Farid. Ao retornarem, passaram pelo mesmo lugar, onde pararam para um rápido repouso. Enquanto conversavam, tiveram uma pequena discussão e Amir, alterando-se, esbofeteou Farid. Este aproximou-se das margens do rio e, com uma varinha, assim escreveu na areia: aqui, por motivos fúteis, Amir esbofeteou seu amigo Farid. O servo, que fora encarregado de escrever na rocha o agradecimento de Farid, perguntou-lhe: meu senhor, quando foste salvo, mandaste gravar aquele feito numa rocha, bem acima do rio, e agora escreveis na areia o agravo recebido. Por que assim o fazeis? Farid então respondeu-lhe: os atos de bondade, de amor e de abnegação devem ser gravados na rocha, para que todos aqueles que tiveram a oportunidade de tomar conhecimento deles procurem imitá-los. Ao contrário, porém, quando recebemos uma ofensa, devemos escrevê-la na areia, próximo às águas, para que desapareça
levada pela maré, a fim de que ninguém tome conhecimento dela. E, acima de tudo, para que qualquer mágoa desapareça prontamente de nosso coração. Aí, a respeito dessa parábola, nós temos um comentário do Rodolfo Caligares, que escreveu o livro Sermão da Montanha. Essa lição causou muita estranheza, pois estavam habituados, os judeus, com olho por olho, dente por dente. Enquanto não aprendemos a perdoar as faltas recíprocas, a dor e o sofrimento não serão banidos do planeta. Por não sermos capazes de perdoar, as prisões regurgitam, quer dizer, as prisões estão cheias. Os hospitais mantêm-se repletos, famílias se desarmonizam e os tribunais permanecem cheios de processos de todos os sentidos. Ódios, rancores e desejos de represália causam o quê? Causam ondas mentais inferiores, maléficas à nossa atmosfera psíquica, que fica escura, pesada e tensa. Homens e nações, quando vivem nervosos, agitados e irritadiços, provocam o quê? Constantes atritos e conflitos domésticos, sociais e internacionais. Tal qual o mau servo da parábola do credor incompassivo, queremos que Deus nos perdoe a multidão de nossos pecados, mas negamos-nos a desculpar a menor falta que outrem cometa contra nós. Então, nós temos no nosso psiquismo, nós temos uma aura que envolve todo o nosso plano superior da cabeça. E nessa aura estão impressos ali todos os nossos pensamentos, todas as nossas ideações. E também ali ficam também colocados os nossos ódios, os nossos rancores, os desejos de represália. E isso aí, o que faz? Atrai aqueles espíritos que desejam nos prejudicar e também eles podem, através do nosso pensamento, descobrir esses nossos ódios e rancores e nos prejudicar. E a nossa atmosfera psíquica vai ficar assim, escura, pesada e tensa. Aí nós vamos ser descobertos pelos nossos adversários. No livro A Voz do Monte, do Richard Simonetti, ele também fez a seguinte observação. Pronunciada logo após a oração dominical, nessa reafirmativa, se perdoardes aos homens, Jesus nos demonstrou que o mais importante na oração é que tenhamos o coração totalmente isento de mágoas. Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Jesus foi bem mais longe. 70 vezes, 7 vezes, onde fica evidenciado que devemos perdoar sempre. Jesus deu-nos o supremo exemplo do perdão, lá no Calvário, onde estava lá crucificado. Virou-se para todos que ali estavam, os seus algozes, e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Está em Lucas 23, 34. Observamos a convivência humana e os atritos entre as pessoas. Verificamos que se o começo de tudo foi algo suposta ou realmente errado, feito por alguém, a consumação do desentendimento deu-se porque a parte lesada solenizou o assunto, assumindo áreas de vítima ou gestos de represália. Porque a falta do cônjuge não foi perdoada, rompe-se o casamento. Porque o amigo falhou em relação ao que dele era esperado, rompe-se a velha amizade. Quando não perdoamos, cultivando a volúpia da mágoa,
abrimos as portas de nosso mundo íntimo, às sombras, porque as sombras vão nos enxergar através da nossa aura. Fácil constatar que os nossos piores problemas espirituais, quando nos sentimos irritados, perturbados e infelizes, surgem após explosões de cólera ou cultivo de rancores na lavoura da incompreensão. Somos chamados ao exercício da compreensão, vendo-nos semelhantes, filhos de Deus, irmãos nossos, agindo conforme sua faixa de entendimento e seu grau de evolução. Por isso que a gente tem que respeitar onde está cada um, o patamar em que cada um está, porque todos nós temos variados graus de evolução. Nós temos que respeitar a evolução de cada um, como eles também respeitam as nossas. Nós temos uma lição também muito grande, que é do Gandhi, Mahatma Gandhi, que foi aquele que conseguiu a independência da Índia, do poder, eles eram subordinados à Inglaterra, através da vivência em paz, através de greves. Então, ele conseguiu que os ingleses abandonassem a Índia, deixassem a Índia para os indianos. Então, certa vez, Gandhi foi entrevistado por um jornalista que lhe perguntou se já havia perdoado seus inimigos. Resposta do Gandhi: nunca perdoei a ninguém. Aí o jornalista ficou assim, espantado, né? Mas como o Senhor, um homem santo, líder espiritual do povo hindu, nunca perdoou? E Gandhi, sorrindo, respondeu: nunca houve o que perdoar. Não me recordo de ter sido ofendido por alguém. Nem mesmo o fanático que o abateu covardemente a tiros, num crime hediondo, conseguiu ofendê-lo. Gandhi morreu pedindo complacência para o seu algoz. É um grande exemplo para nós. O Caibá Schutel, também, um outro grande estudioso do Evangelho, no seu livro Parábolas e Ensino de Jesus, comentou o seguinte: vemos que o primeiro servo a chegar foi justamente o que mais devia, 10.000 talentos. Uma soma fabulosa naquele tempo para um trabalhador. Cada talento valia 6.000 reais. Hoje seriam 6.000 reais. Então teríamos 60 milhões de reais que ele estava devendo para o seu Senhor. Jesus escolheu mesmo essa quantia avultada para mostrar a bondade e a misericórdia do Pai Celestial. O que o seu conservo lhe devia era 100 denários, é aquele que ele foi lá, entregou para o juiz, mandou prender, que ele tinha que pagar os 100 denários. 100 denários, gente, corresponde a 4.000 reais. Seria hoje em dia 4.000 reais. Verdadeira bagatela para a dívida que lhe fora perdoada. 60 milhões e ele estava cobrando uma dívida de 4.000 reais. Deus nos perdoará sempre as nossas dívidas, em quantas encarnações forem necessárias, mas pede em contrapartida que perdoemos aos nossos devedores. O Eliseu Rigonati também, que é outro grande estudioso do Evangelho, no seu livro Evangelho dos Humildes, é um livro também que eu recomendo a todos, porque ele analisa frase por frase de todo o Evangelho de Mateus, trazendo os seus comentários ponderados. Então, esse livro também diz: o Evangelho é a luz dos últimos conhecimentos espíritas. Quer dizer, o Evangelho, a gente, lendo o Evangelho, a gente vai entender muito melhor o Evangelho quando a gente colocar isso à luz dos ensinamentos espíritas.
Lá ele diz o seguinte: somos grandes devedores de Deus. E, no entanto, ele está sempre pronto a perdoar-nos, por maiores sejam nossos pecados contra as suas leis. Em sua misericórdia, não nos desampara. Tudo nos perdoa e tolera, dando-nos o exemplo de como devemos proceder para com nossos irmãos. Todos lhe suplicamos o perdão, mas, todavia, somos incapazes de perdoar, do fundo do coração, a menor falta cometida contra nós. Devemos cobrir com o manto do perdão e do amor os erros cometidos contra nós, para que Deus nos trate exatamente como tivemos tratado aos nossos irmãos. Não há número definido de quantas vezes poderemos perdoar as ofensas, sejam elas quais forem, que nossos irmãos cometam contra nós. É preciso, para a nossa felicidade aqui na Terra e futuramente no plano espiritual, que estejamos sempre prontos a perdoar tudo e a todos, e em quaisquer momentos e circunstâncias. O fato dos homens não perdoarem reciprocamente as faltas é a causa do maior número de sofrimentos que há na face do planeta. Por não quererem perdoar, quantas famílias não estão divididas? Quantos irmãos não se desprezam? E às vezes a gente vê nas reuniões mediúnicas aqueles espíritos que vêm ali se comunicar conosco, trazendo os seus sofrimentos, as suas angústias, e também justificando a perseguição que estão fazendo aquelas pessoas por quem foram feitos os pedidos. Então, eles dizem justamente isso, o perdão. Eles não perdoam de maneira nenhuma aquela falta que foi cometida contra eles. E se esquecem completamente dos momentos felizes da sua vida. Então, a gente precisa lembrá-los. Será que você não sente falta de como você era feliz na sua família, né? No seu lar? Aí eles falam assim, mas ele destruiu minha família, ele destruiu o meu lar, ele roubou tudo que eu tinha. Aí você replica para eles, ou para ele, meu amigo, e você não quer de volta essa família? Não, mas eles morreram, não existem mais. Existem, meus amigos. Meu amigo, sua família está te aguardando. Há muito tempo que eles estão querendo abraçar. Você não desejaria de novo esse convívio familiar, este carinho, essa mão amiga? Aí eles não suportam, porque o poder do amor é muito grande. Aí o plano espiritual molda na tela, que aparece lá como se fosse uma televisão, e eles veem o ente querido que ali está. Eles veem uma mãe, uma avó, um espírito que muitos ajudou na encarnação que estiveram juntos, e aí então ele se entrega aos braços daquele espírito e abandona aquele projeto de perseguição. É o amor agindo, é o perdão agindo. E aquele amor, ele cobre aquela multidão de pecados, aquelas mágoas todas que ele estava sentindo, aquele desejo de perseguir aquela pessoa. Então, isso acontece muito conosco. Quantos conflitos aparecem e não são solucionados por falta exclusiva do perdão, da compreensão e do entendimento que nós temos que respeitar a evolução em que cada um está. Em Mateus também, porque isso aí está de acordo com a lição da noite, Mateus 18, 21 e 22, o Evangelho diz o seguinte: então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim
que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. A lição maravilhosa que Jesus deu naquele momento ali. E a gente sabe que o nosso Chico Xavier complementou isso aí, dizendo que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa, né? E não somente aquela ofensa que houve naquele momento. O Chico complementou. O Carlos Torres Pastorino, que é outro grande estudioso do Evangelho, ele falou que o Simão Pedro estava acostumado ao sistema do seu povo de perdoar até 3 vezes, julgou-se extremamente generoso, propondo fazer até 7 vezes. Quer dizer, ele dobrou aquilo, né, que o povo judeu estava acostumado a fazer. Quando eu falo povo judeu, gente, é o que está lá daquela época, né, que Jesus vivia ali entre os judeus. Mas Jesus, sem impressionar-se, calmamente estende para 70 vezes 7 no mesmo dia, o que significa sempre. Então, perdoe sempre, sem nem contar as ofensas. Seja sempre a rocha que não se abala pelo choque das ondas. Deus, imutável e perfeito, nem sequer pode ser ofendido, pois não é atingido por qualquer espécie de ação humana, nem pode perdoar. Quer dizer, o grande que não era Deus, era apenas um espírito mais evoluído que veio aqui para nos dar o exemplo, né? E servir de exemplo para toda aquela nação, ele também não reconhecia nenhuma ofensa. Ele nunca tinha sido ofendido por alguém, então ele não tinha como perdoar. Daí a ordem, né, que Jesus falou lá no Evangelho, perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Porque uma vez que não se perdoa, acarreta a entrada na vibração baixa da vingança e do ressentimento. Aí fica aqueles espíritos que eu falei aqui, se convém nas reuniões mediúnicas, querendo a vingança, querendo justiça, e não tirando aquele ressentimento das suas almas. Mas, às vezes, também os espíritos mostram quadros para eles de que, em reencarnações anteriores, eles é que fizeram e que acabaram com a vida da pessoa, eles mesmos que foram os algozes dos quais eles agora estão se julgando vítimas. Então, quando é feita por eles mesmos essa regressão de memória, eles veem que foram eles que atiraram a primeira pedra. Foram eles que começaram todo esse processo de amargor, de perseguição e de sofrimentos. Pois isso já fora dito, comentar o Pastorino. Se estiveres apresentando tua oferta no altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vai apresentar a tua oferta. Aí Mateus 5, 23 e 24. Porque qualquer questão com o irmão provoca baixa de vibrações. É aquilo que eu falei, nós não estamos em condições de oferecer nada ao Senhor, a Deus, quando nós vamos fazer aquela oferta diante do altar. Deus não reconhece a nossa presença ali, porque a nossa vibração está baixa, porque nós estamos o quê? Com o rancor do nosso companheiro, nós temos dívidas com os nossos familiares e com as pessoas que convivem conosco. Então, o Evangelho aí que manda que a gente faça o quê? Que a gente melhore a nossa vibração. Melhora a vibração fazendo o quê? Exercitando o perdão com aqueles que nos ofenderam ou para os quais nós temos dívidas. Perdão recíproco. Aí, então, a sua vibração vai melhorar e ele vai ter condições, então, de se apresentar a Deus para fazer a sua oferta.
No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso paradigma, né? O Evangelho é aquilo que não pode faltar em nenhum lar, ainda mais num lar espírita. Porque qualquer problema que se apresente, a gente abre as páginas do Evangelho e a solução vai estar ali, naqueles ensinamentos maravilhosos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós trouxemos aqui aquela parte que fala das instruções dos espíritos. Perdão das ofensas, é o item 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoai-lhes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos. É o Pai Nosso, né? E os mesmos pensamentos se vos deparará sempre. Está lá no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que tornam a criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes, que seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Vamos doar amor em abundância no perdão. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirige da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis então numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir
de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. E aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o item 15. Esse que eu li é o 14. É outra mensagem do Espírito amigo que eu vou ler agora. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereríeis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Estamos devendo muito no banco divino. Oh, ai daqueles que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo no fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. É aquilo que eu falei lá da reunião mediúnica, né? Às vezes os espíritos mostram quadros de vidas anteriores que o agressor, o que foi ofendido e que agora quer ser agressor, no passado foi ele que começou tudo. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usarem de rigor até por uma ofensa leve, como quereríeis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daqueles que diz nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Repetir de propósito. Quem sabe, aliás, se descendo do fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fosse o agressor. Quem sabe se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos nos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, uma razão demais para seres indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhes lançaste. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Tudo bem. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias? E que não fizesses degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, fostes culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis o que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu aniversário, é isso que acontece conosco, né? Eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhes advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, mas acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida.
Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. Ele sabe quem somos nós, não adianta nos querer enganar a Deus. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. A mensagem de Paulo, o apóstolo, Lyon, 1861. Então, vejam dois grandes exemplos que estão no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, nós temos aqui também para a reflexão final do livro Florações Evangélicas, da Joana de Anjos de Valdo Franco, capítulo 36, perdoar. Sim, deves perdoar. Perdoar é esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. O teu opositor está doente, por isso perdoa com maior dose de compaixão e amor. Quanto te ofendeu conduzindo o seu nome e o seu caráter ao descrédito, em verdade se desacreditou dele mesmo. Continuas o que és e não o que ele disse a teu respeito. O perdoado é alguém em débito, e o que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Que é o Consolador que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores dos céus para a terra, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus aos nossos erros por intercessão de Jesus. Então, as reflexões finais que trazemos para todos os companheiros, inclusive para mim mesmo. E quanto a nós, já aprendemos a perdoar? Como Jesus nos ensinou? Não um perdão apenas de lábios, mas de coração. Qual é o limite do nosso perdão? Então, fica aqui no ar, né, essas duas reflexões finais, para que cada um de nós possa reflexionar e procurar mudar o nosso entendimento do que seja o verdadeiro perdão. Que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar, que Maria, Mãe Santíssima, possa estar sempre a ajudar a todos nós na nossa evolução e a toda essa humanidade sofredora. Muita paz. Obrigada, Tito, por suas palavras, que nos mostrou, através da doutrina espírita, a importância do perdão em nossas vidas. Vamos agora, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos na figura do Mestre Jesus e agradecer por mais essa oportunidade, por essa doutrina que tanto nos esclarece, agradecer muito pela oportunidade dessa tarefa. Que o perdão, Senhor, esteja sempre em nossas vidas. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, porque é perdoando que se é perdoado. Obrigada por tudo, Mestre Jesus. E ser conosco hoje, agora e para todo sempre. Graças a Deus.